Roteiro de narração: o futebol como patrimônio e memória do Recife. Parte 1. O percurso institucional. A noção em movimento. Olhar para uma cidade é quase sempre olhar para o que restou do passado dela. Mas o que decide do que fica em pé e o que cai no esquecimento? Quando pensamos na palavra patrimônio, a primeira imagem que nos vem à mente costuma ser a de um casarão colonial ou uma igreja barroca, ou até um monumento intocável protegido por vidros e cercas. Mas a verdade é que o patrimônio não é algo fixo, sagrado, nem muito menos imutável por si só. A noção de patrimônio cultural é uma construção histórica. Ela se transforma no tempo, muda de pele e de sentido de acordo com a época. O que nós decidimos preservar hoje depende fundamentalmente de quem dita as regras e de quem detém o poder de narrar a história no presente. O Brasil de pedra e cal. Para entender como essa engrenagem funciona no Brasil, precisamos voltar um pouquinho no tempo, mais especificamente para o ano de 1937, quando foi criado o IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Naquela época, durante o que os historiadores chamam de a fase heróica da instituição, o foco era quase que exclusivo na chamada civilização material. Como bem demonstra a historiadora Márcia Chuva, o Estado brasileiro se empenhou em construir uma identidade nacional ancorada na chamada pedra e cal, ou seja, privilegiava-se a herança colonial, a arquitetura monumental de matriz europeia e as grandes obras de arte sacra. Dentro dessa lógica elitista, engessada e puramente material, imagine você propor a patrimonialização de um clube de futebol. Exatamente. Ou, quem sabe, o tombamento de um estádio de concreto moderno erguido no meio de um bairro popular. Na década de 1930 ou 1940, isso seria visto como uma completa heresia teórica. O futebol era visto como um entretenimento de massa e, portanto, não poderia ser considerada uma alta cultura. Mas a história, felizmente, não caminha em linha reta. A grande virada conceitual que muda esse cenário acontece nos anos de 1970. E ela tem a assinatura de um pernambucano, o Aloysio Magalhães. Com a criação do Centro Nacional de Referência Cultural, o CNRC, a ideia de patrimônio explode e ganha novos horizontes. Agora, deixa-se de olhar apenas para o monumento isolado e passa-se a olhar para a referência cultural que compõe ele. Ou seja, o foco muda, sai o objeto em si e entram os sujeitos, as pessoas e as comunidades que dão vida e sentido àqueles espaços. É essa mudança que nos permite compreender que um estádio de futebol, isolado como mera obra de engenharia civil, pode não ter um valor patrimonial absoluto. O verdadeiro valor reside no feixe de relações, nas memórias coletivas e nas dinâmicas sociais que a comunidade ativa dentro dele. É justamente essa virada teórica que, décadas depois, abre as portas para que instituições como o Sport Clube do Recife, o Náutico e o Santa Cruz deixem de ser vistos pelo Estado apenas como entidades esportivas e passem a ser enxergados como verdadeiros patrimônios culturais da cidade do Recife. Parte 2. A vivência e o trauma. Memória e conflito. Os lugares de memória e o afeto. Quando saímos dos gabinetes institucionais e pisamos nas calçadas da cidade, o conceito ganha carne, osso e coração. É aqui que a teoria do historiador Pierre Nora se materializa. Nora nos ensina que a memória humana precisa de âncoras. Ela se enraiza no concreto, no espaço físico, no gesto e na imagem. É assim que nascem os lugares de memória. Sob essa ótica, a Ilha do Retiro, os Aflitos e o Arruda deixam de ser simples CNPJs esportivos ou estruturas de cimento armado. Eles passam a ser os guardiões oficiais das lembranças de um povo. Aquelas arquibancadas cinzentas viram testemunhas do tempo. Elas observaram crianças se transformarem em adultos, registraram rituais de passagem sagrados entre pais, mães e filhos, acolheram lutos familiares, gritos represados de alívio e lágrimas de desespero. O concreto daqueles estádios está impregnado de afeto. A expressão cultural plena. Esse afeto transborda as 4 linhas do campo. O futebol no Recife não se limita a 90 minutos. Ele molda e redesenha a própria cultura urbana da cidade através de 3 pilares fundamentais. O primeiro deles é a música.
Cada torcida organizada, ou setor de arquibancada, funciona como um centro efervescente de produção musical. São centenas de canções, hinos e paródias que nascem no cimento e ecoam pelas ruas, mudando a sonoridade dos bairros. O segundo pilar é a moda. O chamado manto sagrado não é só um uniforme de jogo, é uma segunda pele. A estética das torcidas dita o visual das periferias e dos centros urbanos, pintando as calçadas da cidade de vermelho, preto e branco em uma cartografia visual que é única. E finalmente, o terceiro pilar é a festividade. O ritual do pré-jogo nos arredores dos estádios é onde a verdadeira festa comunitária acontece. Muito antes de a bola rolar, o comércio informal se estabelece. Os encontros acontecem e a geografia de bairros inteiros se transforma pelo poder da celebração coletiva. O Recife em dia de clássico e o patrimônio difícil. Em dia de clássico, o Recife se transforma por completo. O trânsito muda de rota, o comércio altera seu ritmo e o próprio humor das ruas oscila de acordo com o placar dos jogos. Basicamente, o futebol dita o pulso da capital pernambucana. Mas um olhar verdadeiramente crítico sobre a cidade nos impede de aceitar uma visão puramente romântica da paixão pelo futebol. É preciso encarar as contradições que essa paixão vem trazendo para a cidade. Não dá para falar desse patrimônio sem falar de como essa cultura tantas vezes é resvalada e ferida pela violência. As disputas de território, os confrontos de torcidas organizadas e os índices de criminalidade urbana que cercam o esporte também fazem parte dessa realidade. É aqui que invocamos um conceito fundamental e urgente, o de patrimônios difíceis. Assim como existem ao redor do mundo monumentos que preservam memórias de guerras, massacres ou traumas, não para celebrá-los, mas para que a sociedade nunca esqueça e jamais repita os mesmos erros, o patrimônio do futebol recifense também carrega suas cicatrizes. Ele remete à alegria e à identidade, sim, mas também evoca memórias de medo, emboscadas em estações de metrô e perdas trágicas de vidas de jovens. O futebol no Recife é patrimônio porque pulsa, porque é vivo. E sendo vivo, ele carrega em si toda a complexidade, a beleza e a dor de ser recifense.